Fala, turma! Mais um vídeo. Estudando para o concurso público da Arcesp. Questões inéditas. Porque na internet não encontramos provas anteriores cobrando estes conhecimentos destas leis, inclusive leis, decreto, deliberação. Vamos lá, então? Veja a primeira questão. Pode sim cair na sua prova. Desse jeitinho, de acordo com a lei, as agências reguladoras são competentes para aplicar as sanções aos responsáveis por infrações, aos deveres estabelecidos nas leis, nos regulamentos, contratos de concessão e termos de permissão ou autorização pertinentes às atividades reguladas. Assinale a alternativa que menciona uma sanção não aplicável pelas agências reguladoras, por não serem competentes para tal, ou seja, as agências não têm competência para a aplicação de uma dessas sanções nas alternativas A, B, C, D e E. A atenção da candidata e do candidato é para isso aqui, ó. Quero uma alternativa que mostre sanção não aplicável por agências reguladoras, por não possuírem a competência para esse fim. Galera, turma, galera, esqueça no enunciado a menção da lei. Você não precisa decorar, você estudou a deliberação, o decreto, a lei. Chega na prova. Não há como não saber responder se bem estudadas ou estudados. Tem o decreto aqui, né, masculino. Se bem estudados esses assuntos, não tem como você não saber responder a questão. E mais, queria dizer mais, enfatizando. Além da observação do não, lá na sua prova você grifa, tome cuidado com minúcia e detalhe. Por quê? Você estuda, aqui no canal existem vídeos com áudios, leituras destas leis, decreto, deliberação, para a sua melhor preparação. Você ouve repetidas vezes e fixa o conteúdo. Por exemplo, olhe aqui nos cards. Você verá uma dessas deliberações. Tá ok? Na verdade, deixarei a playlist, né, ligada ao concurso da Arcesp, em que você encontra esses áudios, leituras. Então, você olhando tudo isso, esquece o que está escrito da lei aqui. Você sabe que fala de agências reguladoras, fala de sanções devido a infrações. A pessoa comete uma infração leve, qual a sanção? Ou seja, penalidade para essa pessoa. A pessoa comete um erro, um equívoco, uma infração grave, uma sanção será pior, uma penalidade maior. Olha as alternativas. Cassação, multa, declaração de idoneidade, advertência, suspensão ou impedimento. Tenho certeza de que muita gente bem preparada, né, olhou, matou essa questão. Está vacinada essa galera, essa turma, especialmente aquelas inscritas aqui do canal. Pessoas pouco preparadas ou que até estudam para concurso público olham a alternativa A e falam: opa, no Brasil não tem cassação. Olha o meu nervosismo na fala. E tá certo. Lá na CF fala disso mesmo. Não tem cassação, mas não tem cassação do quê, meu Deus? Cassação de servo, de rena. Aí não seria com SS, né, galera? Seria caça. Caçar, com C cedilha. Agora, caçar com SS tem a ver com perder. Por exemplo, um mandato. Olha aqui, galera. Artigo 15 da CF diz lá no artigo 15 que é proibida a cassação de direitos políticos. É proibido a cassação de direitos políticos. Mas existe perda de direitos políticos. Existe suspensão de direitos políticos, que se dará nos casos de, e ali estão elencados os incisos. Então, é proibida a cassação de direitos políticos. Cassação de outra coisa não está na Constituição.
E cassação de outra coisa pode existir em outra legislação, como você vê nessa Lei Complementar 1413 de 2024, artigo 13, as agências reguladoras são competentes para aplicar as seguintes sanções aos responsáveis por infrações aos deveres estabelecidos nas leis, nos regulamentos, contratos de concessão e termos de permissão ou autorização pertinentes às atividades reguladas. E aí você vê 5 incisos, do jeitinho que a banca gosta. São 5 alternativas: advertência, multa, suspensão ou impedimento, cassação, declaração de inidoneidade. Fábio, não tem resposta na questão. Tá vendo? O cuidado com um Galera, turma. O cuidado com um pormenor. Aqui na alternativa C de casa está escrito idoneidade. Idoneidade. O que está lá no artigo 13? Inciso 5º. Declaração de inidoneidade. Incrível, mas a banca pode cobrar assim. É bem comum. Então o erro é isso. Não é idoneidade, é inidoneidade. Tá ok? E cassação tem sim. O que não tem? Porque a Constituição expressa, determina, declara, né, proíbe, veda. Não existe cassação de direitos políticos. Tá ok? Tá ok? Outra questão. Conforme dispõe determinado decreto, questão difícil, principalmente pela extensão. Então, quer a alternativa correta, de acordo com o que dispõe esse decreto. Você olha 5 alternativas, uma estará exatamente como está escrito nesse decreto, 4 alternativas com alguma mudança, um erro, um acréscimo, uma supressão. Vamos lá. Compete ao diretor-presidente a direção superior da agência reguladora e você lê toda a alternativa A. Isso está no decreto 69339 de 2025. B. As agências reguladoras terão como órgão de fiscalização a corregedoria com as atribuições. Você lê aí a alternativa B, porque você pausa o vídeo, lê as alternativas, imaginando-se lá no dia da prova, e fala para si mesma, para si mesmo: opa, essa questão eu ganho ponto para melhor pontuando, ficar melhor classificada ou classificado. C. Os diretores das agências reguladoras, após a exoneração ou término do seu mandato, ficarão impedidos de exercer atividade ou prestar qualquer serviço no setor de atuação da agência pelo período de 1 ano. Turma, galera casca grossa que assiste aos vídeos do canal, na alternativa C pode até haver outros erros, mas tenho certeza de que fixa os olhos nisso aqui. É o período de 1 ano? É o período de 1 semestre? Seriam meses? Seriam décadas? Fica a pergunta reflexiva. Vamos pôr na cor amarela? Estamos estudando juntos. As agências reguladoras, quando pertinente à sua esfera de atuação, regulamentarão o processo seletivo e as exigências técnicas necessárias ao credenciamento de peritos, bem como as agências reguladoras vão fixar a tabela respectiva de remuneração. A dedidado, você vê algo, né, digno de nota? Ou observa algum erro? Estou apenas indagando. E de escola, a autonomia administrativa das agências reguladoras, reconhecida no artigo 5º da LC 1413, lá de 2024. Compreende o gerenciamento dos recursos materiais e humanos e das contratações administrativas necessárias ao desempenho dependente das suas atribuições. Na escola, você viu algo diferente do que está escrito no decreto que você leu e escutou? A alternativa, inclusive, tão grande quanto a alternativa A, mas não tem nada de erro. Depois de tudo isso, vamos às fundamentações? Artigo 27 desse decreto fala: compete ao conselho diretor a direção superior. Pessoa despreparada que não estudou ou estudou superficialmente
Lê a alternativa A, compete ao diretor-presidente a direção superior. Faz sentido, mas não está certo. Não é o diretor-presidente. É o conselho diretor. Vamos seguindo. Ouvidoria é o órgão de fiscalização, de acordo com o artigo 29 lá desse decreto. Não é a corregedoria. Tá vendo? Vai aprendendo como que a banca pensa. 6 meses é o período. Observe, nós refletimos juntos. Não é um ano, não são 2 anos, não é uma década, não é um semestre, um quadrimestre, um bimestre, mas 6 meses. Quando você erra, você também aprende. Se você achava que estava certo, você agora viu que está errado e não erra mais. Está no parágrafo 2º do artigo 11. Independente, olha aqui, galera, contra as ações administrativas necessárias ao desempenho independente das suas atribuições. Artigo 3º, lá na seção 1ª da autonomia administrativa. Está nesse decreto. Independente. Percebe de novo a ausência de um prefixo, no caso aqui, prefixo in, deixa a alternativa escola errada, então a D de dado, perfeita. Tá assim lá, ó. Pode ver. Artigo 18. O que está no artigo 18 está na alternativa D de dado. Opa, simbora! Bora. Outra questão. Na prestação dos serviços de gás canalizado serão observados os seguintes princípios, além daqueles princípios dispostos em legislação federal de concessões, salvo. Galera, galera, esperta, vai marcar lá, sublinhar, grifar, salvo. Por quê? Quer princípio. A alternativa A é um princípio a ser observado? A B, a C, a D, a E é a mesma pergunta que você se faz, porque a questão pede aquilo que não é princípio. Na prestação dos serviços de gás canalizado, serão observados princípios. São 5, são 6, são 7, não importa nesse momento. Importa que não é princípio, ou seja, observarão princípios, exceto, salvo, a integração da prestação de serviços como forma de assegurar a prioridade à segurança sanitária e ao bem-estar da população. Inclusive, nesse decreto, bem-estar está sem o hífen, e é necessário, viu, galera? O tracinho aqui, ó. Tá ok? Caiu, inclusive, na prova do INSS, naquelas questões de certo ou errado. Bem-estar pode ser escrito sem o hífen, sem o tracinho? Talvez tudo junto? Não. Tudo junto ficaria pior ainda, né? Bem-estar? Tudo bem, vamos lá. Tratamento não discriminatório entre usuários dos serviços de gás canalizado, inclusive os potenciais, quando se encontram em situações similares. Eu sei que o estudo é difícil, galera, por isso que, a partir de questões, torna-se um pouquinho mais fácil. Modicidade das tarifas e garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, consideradas taxas de remunerações compatíveis com as praticadas no mercado para atividades assemelhadas. Estou lendo rápido, mas você pausou, você leu, pensou que está lá na prova e buscou a alternativa. Serviço adequado. Olha essa alternativa D de dado, galera. Você falaria que é um princípio? Ou porque é tão curtinha você fala, não é possível um negócio desse. É a resposta à questão. Isso não é princípio. E de escola incentiva a competitividade entre todas as atividades do setor. Então você viu 5 alternativas. Eu sei que 4 delas são princípios a serem observados, né, na prestação de serviços de gás canalizado, mas qual não é? Salvo, com exceção de serviço adequado, é curtinho. Está no artigo 36, título 2º dos serviços de gás canalizado. Serviço adequado incentiva a competitividade em todas as atividades do setor. Tratamento não discriminatório entre os usuários do serviço, inclusive os potenciais, quando se encontra em situações similares, modicidade das tarifas e garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, consideradas taxas. Galera, galera, estudando comigo, você está olhando. Artigo 36 possui 4 incisos. Como é que, falando de princípios na prestação de serviços do gás, existem 5 alternativas? Porque uma alternativa foi criada
ou a partir de nada, ou de algum inciso, parágrafo, ou até mesmo, artigo desta Lei Complementar 1025 de 2007. Modicidade das... Olha, turma, modicidade das tarifas. Está aqui. Serviço adequado, incentiva a competitividade, tratamento não discriminatório, modicidade das tarifas. Está. Qual que não está, turma? Observe. A integração da prestação de serviços como forma de assegurar a prioridade à segurança sanitária e ao bem-estar da população. Isso não está entre os 4 incisos. Eu tenho serviço adequado, incentivo à competitividade, tratamento não discriminatório, modicidade das tarifas. A integração da prestação de serviços, onde é que estaria? Lá no inciso 8º do artigo 38, quando fala da política estadual de saneamento, que vai se reger pelas diretrizes, além daquelas diretrizes fixadas pela legislação nacional para o saneamento básico. É para o saneamento básico no artigo 38. Inciso 8º, o que está na alternativa A. Agora, a questão falava dos serviços de gás canalizado. Por isso, a resposta alternativa A, porque pede aquilo que não é princípio a ser observado na prestação de serviços de gás canalizado. Outra questão. Segundo o artigo 38, nossa, muita gente lê essa questão começando com o número do artigo, além do que, citando a lei, a pessoa se perde, se desespera. A política estadual de saneamento vai se reger pelas seguintes diretrizes, além daquelas fixadas na legislação nacional para o saneamento básico. É uma dessas diretrizes. Você está vendo, galera, que as legislações, elas se entreconversam? É uma doideira, mas é isso mesmo. Vamos lá. Promover o desenvolvimento da capacidade de inovação e gerencial. Promover a mobilização e a integração dos recursos institucionais, tecnológicos, econômicos, financeiros, etc. e tal. A articulação com os estados e com a União. Olha o tamanho da alternativa C de casa. A pessoa começa a ler, chegou aqui em planejamento, já nem consegue mais ler o que está no restante da alternativa. Assegurar os benefícios da insalubridade ambiental à totalidade da população do Estado de São Paulo. Escola, a destinação de recursos financeiros administrado pelo Estado vai se dar segundo critérios de saúde ou de melhoria da saúde pública e do meio ambiente, de minimização da realização. Turma, galera, você viu que a questão anterior falava de princípios na prestação dos serviços de gás canalizado. E a Lei 1025. A questão seguinte é ainda a Lei 1025, mas como nós vimos lá, o inciso 8º, no artigo 38, falando de saneamento básico, então esse artigo 38, ele propriamente vai ter ali 8 incisos, se eu tenho 5 alternativas, e, segundo, de acordo, em conformidade com este artigo, 4 com redações diferentes ou com qualquer mudança em relação ao que está escrito aqui, e uma alternativa exatamente escrita como está escrito lá nesse artigo 38. Vamos rapidamente ver onde está o erro? Aqui não é capacidade de inovação. Tudo bem? A B está tudo certo. A C, galera, turma, galera, turma, não é estados. Fábio, como assim? Nós vamos ver. Insalubridade, não. Dessa vez, o prefixo não é bem-vindo. Não. Porque somos acostumados a ouvir a palavra insalubridade. Porque aquele trabalhador, ele trabalha no ramo, ele está buscando ali os direitos quanto à insalubridade. É insalubridade para cá, para lá. Galera, turma, cuidado. E olha aqui, poucas pessoas observariam. Não é minimização, não. É maximização. Vejamos. Olha aqui. Eu destaquei. Assegurar os benefícios da salubridade, capacidade tecnológica, financeira. Vamos olhando lá. Capacidade de inovação? Não. Capacidade tecnológica, financeira e gerencial. Então, capacidade de inovação? Não. Tá ok?
Tal K. Insalubridade? Errado. É salubridade. É maximização. Municípios e com a União. Por isso que eu já marquei para vocês. É insalubridade? Não. Aqui é salubridade. O in tá a mais. Deixa errada a alternativa. Aqui não é a articulação com os estados. Não. É com os municípios e com a União. Que mais? Não é minimização. Eu gritei aqui, é maximização. Olha aqui no inciso 5º do artigo 38. Tudo bem? E a resposta é B, porque está de acordo certinho. Olha lá, promover a mobilização. Leia lá no inciso 2º do artigo 38. Promover a mobilização. E até cita aqui inciso 1º deste artigo 38. Tudo bem? Sem dúvidas, resposta da questão B de bola. Boa! Vamos lá! Mais questões de acordo com o primeiro ou o parágrafo 1º do artigo 8º de lei complementar, são requisitos mínimos para preenchimento dos empregos públicos de que trata esse artigo dessa lei complementar. Tem gente que se embaralha toda, galera, com um enunciado assim. Mas é só olhar, são itens ou assertivas ou afirmativas. Você lê item 1. Agente de suporte à regulação. Graduação em nível superior no curso que vier a ser fixado em edital do concurso é requisito mínimo para preencher esse emprego público de agente de suporte à regulação? É só isso, galera. Analista de suporte à regulação. É requisito mínimo certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente para poder preencher esse emprego público de analista de suporte à regulação? E 3. Especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos. A graduação em nível superior no curso que vier a ser fixado em edital do concurso público é o requisito mínimo para preencher o cargo de especialista em regulação e serviços. Turma, é só isso. Você lá na sua prova escreve item 1. Graduação em nível superior, sobre o agente de suporte é o requisito mínimo? Se você acha que é, você marca C de certo. Se você acha que não é, marca E de errado. Então, por exemplo, 1, 2 e 3. Você poderia marcar C. Ou então E, porque depois o cuidado é aqui, galera. Assinale a alternativa correta a partir da leitura das 3 afirmativas e o enunciado da questão. Somente o item 2 está correto. Então, quer dizer que o 2 estaria correto. Para analista de suporte, o requisito exigido mínimo é o certificado de conclusão do ensino médio. Já vou adiantar que não é. O item 2 está errado. Vamos colocar na cor vermelha? Então, a alternativa A diz somente item 2 está correto. Não pode ser a resposta da questão, porque está errado. Marcamos na cor vermelha. Itens 1 e 2 estão corretos. Também não. Não sei, não estudei ainda o item 1. Eu estou falando porque eu estudei o 2. O 2 está errado. Está falando que 1 e 2 estão corretos, então não pode ser a alternativa. Itens 2 e 3 estão corretos. Pode ser a resposta da questão, galera? Não. O 2 eu sei que não está correto. O 3 eu não olhei ainda. Todos os itens estão corretos? Já não é a resposta. Por quê? Porque eu vi que o 2 está errado, galera. O item 2 está errado. Olha que por eliminação você nem leu os demais itens e matou a questão. Incrível! Apenas o item 3 está correto. E é verdade isso? Vamos observar? 3. Especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos. Precisa, requisito mínimo, precisa da graduação em nível superior no curso que vier a ser fixado em edital do concurso público? Exatamente. Exatamente. É o que está nesta LC 1322. Agora, o que você vê na 1 está errado. Essa graduação em nível superior é exigida tanto para o analista, quanto para o especialista. Para o agente de suporte à regulação, o requisito mínimo é o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. Por isso que o item 1 também está errado. Poderia haver uma alternativa escrita assim, ó. Somente, não, aliás, itens 1 e 2 estão errados.
seria a resposta da questão também. Mas você vê que não há. E olha aqui comigo. Estão lá itens 1, 2 e 3 no parágrafo 1º do artigo 8º dessa lei complementar lá de 2024. Especialista, graduação. Analista, graduação. O agente de suporte, certificado de conclusão do ensino médio. Especialista e analista, mesma coisa. Pode ver as duas redações. Pode ver. O especialista, aqui no item 1. Para o analista, no item 2. Qual é a mesma redação? Graduação em nível superior, Graduação em nível superior, tralalá. Você vê, 1 e 2 tem a mesma redação. É o mesmo requisito mínimo exigido. Agora, só o agente sente a diferença. Para o agente, requisito mínimo é o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. Legal? Só o agente sente. Especialista, graduação. Analista, graduação. E o agente? O agente sente. Só para ele é diferente. É certificado de conclusão. Bora? De acordo com a deliberação, que apoia o Guia Orientador para a Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, AIR, essa análise será dispensável para atos normativos. A, B, C, D e E. Imagine-se lá na prova. Turma, voltados a erro de correção material, para atos normativos voltados a disciplinar direitos ou obrigações definidos em instrumento legal superior, que permitam diferentes alternativas regulatórias, ou em casos de urgência, voltados a adequações de textos e referências, desde que haja alteração de mérito, de natureza político-administrativa, voltados à harmonização do arcabouço regulatório federal estadual. Turma, galera, turma. Eu acho que talvez a questão mais difícil deste vídeo, deixe nos comentários, vamos lá interagindo. Você viu a questão, pausou, tentou matar a questão. Parabéns para você que, de pronto, de plano, né, viu a resposta da questão. Porque diz, essa análise de impacto regulatório, essa AIR, ela será dispensável para os atos normativos. Muitos marcaram de natureza político-administrativa, porque acostumados, né, muitos acostumados a estudos de outras legislações, né, estudando para outros concursos, sempre vê essa expressãozinha, político-administrativa. E aí fica meio que decorado na cabeça, fixado, tá lá no meio dos miolos. Tudo errado. E fica tudo errado porque acrescentou político. Não tem isso aqui, galera. Veja comigo. Essa análise, AIR, será dispensável para os atos normativos de natureza administrativa, então não é político-administrativa, voltados à correção de erro material. Olha o que diz a alternativa A. Voltados a erro de correção material. Percebeu, galera? A erro de correção material? Não, voltados à correção de erro material. Cuidado, galera, para não ler por cima, não passar os olhos. Tem que ler tintim por tintim. Voltados a erro de correção material. Não, eu não li isso. Tá entendendo? B. Para atos normativos voltados. Para atos normativos voltados a disciplinar direitos ou obrigações definidas em instrumento legal superior, que não permitam diferentes alternativas. Olha o que diz na B. Que permitam diferentes alternativas? Não. Que não permitam. Você está vendo aqui comigo no inciso 5º, galera? Que não, ó, legal superior, que não permitam diferentes alternativas. C de casa, voltados a adequações de textos e referências, desde que haja alteração de mérito. Como é que está lá? Inciso 3º, artigo 3º, lá da deliberação ARCESP 1466 de 23, que visem consolidar outros atos normativos, desde que não haja alteração de mérito. Poxa, Fábio, mas pode cair assim, desse jeito na prova? É assim que a banca formula, elabora suas questões. Está errado, não é desde que haja. É desde que não haja alteração de mérito. Vamos até colocar aqui, ó. Desde que não haja. Desde que haja, fica errado. É desde que não haja. Então, veja incisos 3º e 4º, que visam consolidar outros atos normativos, desde que não
haja alteração. Voltados a adequações de textos e referências, desde que não haja alteração. Perfeito, então? Legal? Beleza? 5 questões nesse vídeo. Bons estudos e até aprovação. Valeu, galera! Fez a sua inscrição? Opa! Sou-lhes grato. Valeu, turma! Até mais ver!